Bendito seja Deus, bendito Deus Pai, bendito Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele toda a majestade. Mais um momento de reflexão, mais uma mensagem de fé ao teu coração. Abraão, o pai da fé. Abraão, nosso pai na fé. Que Cristo te abençoe. Que Cristo abençoe as nossas vidas. Aonde você estiver, abra o seu coração. Ouça a voz de Deus. Texto base da mensagem, livro do Gênesis, capítulo 22. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus e disse: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Graças a Deus. Que bênção de Deus, querido. Palavra de Deus que nós acabamos de ler no livro do Gênesis, capítulo 22. Deus põe a Abraão à prova. Este Abraão, filho de Tera, Abraão natural da cidade de Ur, região dos caldeus, na Mesopotâmia. Este Abraão que Deus o chamou, que Deus lhe fez promessas. Porque Deus chamou Abraão, Deus chamou este homem. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus convoca Abraão e diz para ele: sai do meio do teu povo, sai do meio desse cenário de paganismo. Quer dizer, Abraão deveria deixar a sua parentela para a terra prometida, porque Deus o prometeu para si. Então Deus diz: sai do meio da tua parentela para a terra que mana leite e mel. Com 75 anos, Abraão parte em direção à terra de Canaã, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus servos e os bens que havia adquirido. Então nós vemos, queridos, que um Deus que se revela, um Deus que faz promessa, ele creu na promessa que Deus havia lhe prometido, e ele creu e se dirigiu à terra prometida. Está aí a palavra de Deus ao teu coração. Quando Deus diz: sai do meio dos teus, quando Deus diz: sai do meio da tua parentela, deixa esse paganismo e vai ao encontro da terra prometida, ele creu. Já não bastava essa credibilidade, esse chamado de Deus na vida deste homem. Nós vemos no capítulo 22 que Deus queria mais. Que Deus queria mais deste homem. Deus queria mais deste homem. Abraão creu e foi até a terra prometida. Abraão, este homem que passou por muitas dificuldades. Abraão que teve muitas dificuldades pelo caminho, mas enfrentou. Porque Abraão, quando chega à Palestina, Abraão, quando está nas regiões de Betel e Hebrom,
e Bezeba, devido à fome que castigava a terra, Abraão desceu até o Egito. Quando ele teme pela sua vida, né? Então ele desce ao Egito e ali ele sobrevive com Sarai, sua esposa, e com alguns que ali estavam com ele. Mas ele está confiante que a promessa de Deus é uma promessa muito grande, que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Então, Abraão, ele creu e obedeceu. Mas Deus queria mais, não é? Deus quis provar a sua fé. Deus prova a fé de Abraão. Deus prova a sua fé pedindo seu filho Isaque. Deus prova a sua fé para si, o seu filho Isaque. Porque Deus quis. Isaque nasceu dentro de uma promessa. Dentro de uma promessa, Isaque, ele nasceu. O nome Isaque significa rir ou riso. Porque Sarai, sua mãe, riu quando o anjo anunciou-lhe a sua gravidez, por ainda ter uma idade avançada. Por isso que o nome Isaque significa rir. Mas Deus lhe fez promessas. Nós sabemos que o dilema de Abraão, o que ele passaria a enfrentar a dor da perda, ou seja, Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaque dentre os mortos. Ele poderia não crer, mas foi o contrário. Ele creu que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Porque ele é um Deus que faz promessas e é um Deus que faz muitas promessas. Então, ele vai até o Monte Moriá. Ele vai até o lugar que Deus havia revelado. Ele segue com o seu filho Isaque. Ele prepara o local do sacrifício. E o tremendo do texto é que ele ainda tem tempo para adorar, junto com seu filho e seu moço. Ele deixa o seu moço ali e segue com seu filho. Mas antes eles adoraram a esse Deus. É muita fé, não é? Abraão faz o altar, coloca o seu filho Isaque, prepara o tutelo para o imolar, para o matar. E o texto diz que um anjo de Deus bradou e disse: Abraão, não faças tal coisa. Agora sabemos que temes a Deus, porque não lhe negasse o seu único filho, o seu único filho. Então Deus lhe faz promessas. Deus diz: multiplicarei a tua semente. Então Deus provê um cordeiro para o holocausto, que aparece ali amarrado, preso, e Abraão faz o sacrifício. Então nós entendemos que dentro dessa verdade, Deus foi adorado, foi venerado. Abraão passou pela prova e Deus era com ele. Então, queridos, quando Deus nos prova, quando Deus prova a nossa fé, quando Deus prova a fé de cada um, Ele sabe o que faz, não é? Ele sabe o que faz. Abraão creu que Deus o ressuscitaria, porque a perca do filho é muito grave. A dor de perder alguém é algo muito grave. É algo muito doloroso. Imagina a dor de perder um filho. Mas Abraão creu, ele precisava obedecer a Deus, ele precisava entregar o seu filho Isaque, porque o seu Deus requeria. Porque quando Deus diz: oferece o teu filho Isaque para mim, como sacrifício e holocausto, Abraão não pensa duas vezes.
Abraão não pensa, ele oferece o seu filho Isaque, ele leva para o lugar que Deus falou, e é tremendo, não é? Porque Deus diz: toma o teu filho, toma o teu filho, teu único filho a quem tu amas. Olha aí, é o que diz no versículo 2: a quem tu amas, e oferece em holocausto. Abraão se levanta pela manhã, pega o seu jumento. Abraão leva os seus servos, Isaque seu filho. Eles racham a lenha para o holocausto e vai para o lugar que Deus havia lhe indicado ou lhe revelado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, ele vê o lugar de longe. Então é ali, querido, é ali onde ele vai provar sua fé. Então os servos, ele diz a seus servos: espera aqui com o jumento. E os rapazes, aqueles que estavam com ele, esperam, ficam por ali. E ele, havendo adorado, depois eles voltaram juntos. É tremendo, porque ele adora a Deus. Não é fácil. É fácil obedecer? Não é. É fácil? Não é. Mas quando Abraão está para imolar o seu filho, quando ele está para imolar o seu filho, então o anjo do Senhor diz: Abraão, ele diz: Abraão, não faça tal coisa. Não estenda as mãos sobre o rapaz. No versículo 11, ele brada dos céus e diz: Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Então o Senhor diz: não estenda a tua mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sabemos que temes a Deus e que não negaste o teu filho, o teu único filho. Então, todo aquele ritual, aquela cerimônia, a preparação do altar, porque Abraão prepara o altar, coloca a lenha, coloca Isaque sobre o altar, e ambos estão ali. E nós vemos que é tremendo. É tremendo. E Isaque diz a seu pai: meu pai. Ele diz: que é, meu filho? Eis-me aqui. Ele diz: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Então ele diz: o tremendo da fé de Abraão está aqui, no versículo 8. Ele diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Queridos, é muita fé, é muita clareza. Aleluia. Então no versículo 12 ele diz: sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho. E olhando Abraão os olhos para trás, contempla um cordeiro preso pelos chifres nos arbustos. Abraão pega aí e oferece como sacrifício para o seu Deus. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Dá-te dizer até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e disse a Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o meu filho, o teu único filho, ou seja. Então o Senhor lhe faz promessas. Ele diz: abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá cidades dos inimigos. Nelas serão benditas todas as nações, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão e seus servos juntos e foram para Bezerba, onde fixou a sua residência. Queridos, é tremendo. É tremendo esse texto. É tremenda a fé deste homem. Essa fé gloriosa, maravilhosa. Porque
Abraão, ele creu em Deus. Ele não desanimou. Ele não deixou de obedecer. Ele creu na promessa da ressurreição. Porque quando Deus diz, sei agora que temes a Deus, não me negaste o teu único filho. Aleluia. Quando Deus prova, Deus sabe o que faz. Deus não prova ninguém para que você perca, para que se perca pelo caminho. Quando Deus está te provando, que Deus te conhece. E Deus conhecia Abraão. Nós vemos que quando ele diz no versículo 2, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, vai-te e oferece como sacrifício para mim, como holocausto, em um desses montes que eu vou te mostrar. Abraão não duvida. Abraão, ele não duvida. Este Abraão conhecido como pai do povo hebreu. Abraão é considerado pai da fé, porque no Novo Testamento ensina que todos têm a fé em Jesus, são descendentes espirituais de Abraão. Então ele é conhecido como o pai da fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do nosso Deus. Abraão, este que com 100 anos de idade teve Isaque, seu filho. Abraão era um homem conhecido como nômade, porém não era um homem pobre, era um homem rico. A bênção de Deus estava sobre ele. Mas Deus, quando quis provar, Deus, quando decide provar, ele prova, querido. Não importa a situação, Deus, ele prova. O tremendo é que quando Isaque diz, meu pai, onde está o cordeiro? Ele diz, Deus proverá. Aleluia. É tremendo, não é? Então Deus está com você. Se Ele está te provando, Ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. Abraão recebeu de Deus, ou seja, muitas promessas de Deus. Abraão foi chamado pelo próprio Deus de um profeta. No capítulo 20, do versículo 7 do Gênesis, Deus o chama de um profeta. Aleluia. Abraão é chamado de amigo de Deus. O pastor Tiago, no capítulo 2, versículo 23, ele diz que Abraão é amigo de Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 2, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, ou seja, versículo 7, ele é chamado de amigo de Deus. Então nós vemos uma característica deste homem, conhecido como pai dos hebreus, conhecido como pai da fé, aquele que creu em Deus, aquele que creu na sua promessa, aquele que não duvidou do seu chamado quando Deus havia lhe dito, sai do meio da tua parentela, saia do meio do teu povo, para uma terra que mana leite e mel. Então, queridos, damos glória a Deus, damos graças a Deus, aleluia, porque Deus é fiel. Deus não prova você para que você se perca. Quando Deus prova, Deus conhece. Então Deus estava provando a vida deste homem porque Deus o conhecia, porque Deus o conhecia, aleluia. O nome Abraão, este homem chamado Abraão, seu nome significa pai exaltado, ou grande pai. Antes o chamávamos de Abrão, mas Deus chamou seu nome para Abraão. Então, queridos, creia em Deus, creia na sua promessa, creia na promessa do teu Deus, que Deus possa te abençoar. Este Abraão teve de Deus aí a sua fé provada, mas não desanimou, porque o Senhor bradou e disse, não faças tal coisa, aleluia, sabemos que temes ao teu Deus. Então a partir daí Deus começa a fazer promessas, as bênçãos vieram. Então, queridos, quando Deus está provando, é sinal que as bênçãos virão para nós. Se Deus tem provado a sua vida, e essa prova provém de Deus, não se preocupe, as bênçãos virão.
as bênçãos virão. O importante é que Deus sabe, Deus conhece o meu coração e o teu coração. Ele disse: não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Deus bradou e lhe fez promessas. Lhe fez promessas extraordinárias. Aleluia. Santo, exaltado, engrandecido é o nome do nosso Deus. E depois que a bênção vem, depois que a luta passa, Abraão, ele parte com os seus, para Bezerba, e ali ele fixa a sua residência. Mas com a promessa de Deus, quando Deus prova, é porque na frente Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. É porque na frente Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Deus jamais vai te provar para te destruir. Isso não é um feito de Deus. Deus, quando prova, queridos, Deus prova para abençoar. Deus prova para que você seja abençoado. Então esse homem chamado Abraão, nosso pai na fé, porque nós temos a fé de Abraão, o Novo Testamento nos trata como servos espirituais que temos a fé de Abraão, né? Servos de Cristo que têm a fé de Abraão, chamado como pai, exaltado, o grande pai. Então ele creu e obedeceu, e seu nome veio de gerações em gerações. Aleluia. Santo, exaltado é o seu nome. Então esse texto está marcado na nossa história. O chamado de Deus na vida deste homem, a sua característica, o seu chamado, a sua obediência, quem ele era e o que Deus fez na sua vida. A sua obediência, deixou a sua terra para obedecer à voz do seu Deus. Deixou a sua parentela para obedecer à voz do seu Deus. Abraão, pai do povo hebreu, é assim que ele é considerado? Abraão, o homem que é chamado como amigo de Deus, né? Ele sai da sua terra e rumo à bênção. Então, queridos, obedeça a Deus. Obedeça o chamado, obedeça a voz de Deus, obedeça a sua palavra, porque a sua palavra tem poder. Sua palavra é fiel. Aquele que promete, ele cumpre. O profeta Isaías diz que, havendo Deus determinado, quem o fará voltar atrás? Então nós vemos que nós já vivemos essas bênçãos. Porque Deus diz no versículo 17 do capítulo 22, multiplicarei a tua semente, a tua descendência como estrela dos céus e como a areia do mar. E tu possuirás a terra e possuirás os teus inimigos. Então tá aí, queridos. Então tá aí. Crê em Deus, que as bênçãos virão, que as promessas virão sobre a tua vida, que as grandes bênçãos virão sobre a tua vida. Quando o filho pergunta onde está o cordeiro, ele diz: Deus proverá. Tremendo, maravilhoso, glorioso. Glorioso. Muitas vezes o que falta nas nossas vidas é fé. Fé para vencer. Então nós vivemos essas promessas. Nós vivemos essa promessa. Aquele que um dia foi chamado de amigo de Deus, creu e obedeceu. Então creia na palavra de Deus. Creia na bênção de Deus ao teu coração. Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe. Palavra de Deus. Palavra de Deus que abençoa vidas e transforma vidas. Que Cristo te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que Ele resplandeça no seu coração, que Ele coloque no teu coração as bênçãos, a credibilidade, a certeza que você é o vencedor. Creia no Evangelho. Jesus disse: eu deixo minha paz e minha paz vos dou. Que Ele te dê a paz. Que Cristo
te abençoe. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente, porque Deus, Ele é fiel.